I think I weighed in the other day at 436. Wait, now that's down a few pounds. You Yeah, losing it's some down weight? in my career. Yeah, I'm keeping the weight off as I get older. It's just better on the joints. Better on your health. And E se aquilo que te torna lendário for justamente o que, no fim das contas, rouba tua vida? Paul Donald White, conhecido mundialmente como The Big Show, nasceu em um tranquilo dia de fevereiro de 1972, pesando apenas 45,8 quilos em uma pequena cidade da Carolina do Sul. Desde o primeiro momento em que ergueu um peso que fazia seus colegas parecerem minúsculos, parecia destinado à grandeza. Sua estatura imponente e confiança silenciosa chamaram a atenção de professores, treinadores, e logo, de um reino de luta livre faminto por um gigante. Mas a grandeza pode ser uma espada de dois gumes. Enquanto seu tamanho lhe garantiu os holofotes e o rugido dos fãs ao redor do mundo, também abriu um caminho de esforço físico implacável, flutuações de peso e um corpo que precisava acompanhar constantemente uma carreira construída sobre o excesso. Ao longo das décadas, o ringue tornou-se um campo de batalha onde sua altura incrível virou um fardo pesado. As lesões se acumularam, cada uma lembrando que até um titã pode cair. Neste vídeo, traçamos o arco da jornada de Paul White, de um garoto de 6 anos em Aiken, Carolina do Sul, a um ícone global da luta livre e, finalmente, ao destino trágico que o assombra há anos. Vamos revelar as histórias não contadas por trás das manchetes, o impacto oculto das mudanças constantes de peso, as lesões esmagadoras que nunca cicatrizaram completamente e as batalhas pessoais que vão além do círculo quadrado. Fique ligado enquanto levantamos a cortina sobre o destino trágico de Big Show, porque, às vezes, os maiores heróis são aqueles que sacrificam tudo. Foi uma época muito deprimente na minha vida. Eu pesava 45,8 quilos aos 6 anos de idade. Mal conseguia ficar de pé no final da fila da sala de aula. Minha estrutura magra bem distante dos gigantes que mais tarde dominariam o ringue de luta livre. Mesmo nesses primeiros anos, algo dentro de mim sussurrava que o mundo nunca mais me olharia da mesma forma. Paul Donald White II entrou no mundo em 8 de fevereiro de 1972, na tranquila cidade de Aiken, Carolina do Sul. Um lugar onde o ar tinha cheiro de pinho e o ritmo da vida era mais lento que o rio que o atravessava. Pais que o amavam intensamente e viam nele não apenas um filho, mas um atleta em potencial. Eles o incentivaram tanto nos esportes quanto nos estudos, reconhecendo que sua estrutura imponente só poderia ser igualada por uma força de vontade igualmente forte. Aqueles anos formativos, embora humildes, lançaram as bases para um futuro que mais tarde veria Paul entrar sob os holofotes da luta livre profissional. Foi uma época de determinação silenciosa, uma confiança discreta que mais tarde se traduziria em uma personalidade maior que a vida. A primeira arena da vida precoce de Paul foi o ginásio da escola, onde seu tamanho o tornava uma escolha óbvia para as equipes esportivas, mas foi seu atletismo que realmente o distinguiu. Os treinadores ficavam impressionados com sua combinação de alcance, força e reflexos, atributos reservados para atletas profissionais, não para crianças. O basquete inicialmente tornou-se seu refúgio natural. Ele dominava sob a cesta, pegando rebotes com facilidade, bloqueando arremessos que teriam desafiado até jogadores mais velhos. No entanto, ele nunca foi de se acomodar em um único esporte. Sua curiosidade e espírito competitivo levaram ao levantamento de peso e ao treinamento de força, onde seu físico único revelou tanto vantagens incríveis quanto desafios inesperados. Embora seu tamanho fosse um trunfo em esportes de força, também trazia dificuldades, incluindo tensão nas articulações e a necessidade de orientação cuidadosa para evitar lesões. Essa realidade moldaria tanto sua abordagem aos esportes quanto sua carreira posterior na luta livre. As experiências iniciais de Paul em esportes competitivos incutiram nele uma ética de trabalho e disciplina que se tornariam marcas registradas de seu caráter. Longas horas no ginásio, atenção meticulosa à dieta e nutrição, e disposição para ultrapassar limites físicos e mentais permitiram que ele maximizasse seus dons naturais. Esses anos formativos não foram apenas sobre cultivar habilidade, mas também sobre aprender resiliência, paciência e autoconhecimento. Compreender que potencial extraordinário vem acompanhado de responsabilidade, e às vezes, consequências inesperadas tornou-se uma lição que ele carregou para cada capítulo de sua vida. Seus pais, reconhecendo tanto a promessa quanto as exigências físicas impostas por seu tamanho, o incentivaram a abordar esportes e treinamentos com equilíbrio, garantindo que sua saúde permanecesse uma prioridade junto com suas ambições. Lutando sob o nome de The Giant, ele se tornou uma figura de admiração, incorporando o poder bruto e o espetáculo dos quais a luta livre depende. Fãs e comentaristas ficaram igualmente fascinados por sua combinação de tamanho impressionante, habilidade técnica e agilidade surpreendente. Diferente de muitos lutadores de estatura semelhante que tinham dificuldades com mobilidade, Paul conseguia executar movimentos que exigiam equilíbrio e coordenação, elevando de uma atração de novidade a um competidor legítimo.
Os primeiros dias na WCW foram marcados tanto por desafios quanto por triunfos. A luta livre não é apenas uma demonstração de força. É uma performance que mistura atletismo com narrativa. Paul abraçou essa dualidade de corpo e alma. Longas horas de treinamento aperfeiçoaram sua técnica, desde o refinamento dos movimentos no ringue até a compreensão das sutilezas da psicologia do público. Nos bastidores, ele era conhecido por sua preparação meticulosa, estudando as tendências dos adversários, memorizando sequências e colaborando de perto com treinadores e colegas para garantir que cada luta tivesse o máximo impacto. Sua dedicação o diferenciava em uma indústria onde o talento natural frequentemente coexistia com ética de trabalho variável. Os fãs rapidamente perceberam. Dejiante não era simplesmente um espetáculo para assistir. Ele era um artista capaz de transmitir emoção, tensão e drama através de seus movimentos, gestos e presença. Grandes rivalidades na WCW permitiram que Paul mostrasse versatilidade, enfrentando tanto veteranos estabelecidos quanto estrelas em ascensão. Cada luta demonstrava um equilíbrio cuidadoso entre domínio físico e nuance estratégica, conquistando respeito no vestiário e uma base de fãs crescente que abrangia faixas etárias e demográficas diversas. Enquanto sua persona pública projetava quase invencibilidade, aqueles mais próximos testemunhavam o esforço, disciplina e dor ocasional envolvidos na criação de cada apresentação. Esse período estabeleceu Paul como uma figura cujo legado seria definido não apenas pelo tamanho ou espetáculo, mas pela habilidade, profissionalismo e compromisso com a arte da luta livre. Em 1999, Paul White fez a transição para a World Wrestling Federation, WWF, posteriormente conhecida como WWE. Uma mudança que definiria a próxima fase de sua carreira. Adotando o icônico nome de Ring Big Show, ele entrou em um ambiente onde narrativa, desenvolvimento de personagem e conexão com o público eram tão cruciais quanto a habilidade atlética. Desde o momento em que apareceu na programação da WWE, Big Show tornou-se uma figura maior que a vida, uma mistura de fisicalidade imponente e carisma sutil que lhe permitiu conectar-se com os fãs tanto como herói quanto como vilão. A WWE aproveitou a versatilidade de Paul, colocando-o no centro de enredos que envolviam algumas das rivalidades de maior destaque da época. Suas performances no ringue demonstraram que, apesar de sua estrutura massiva, ele possuía agilidade, timing e acuidade psicológica para entregar lutas tão tecnicamente impressionantes quanto divertidas. Os fãs admiravam sua habilidade de executar sequências complexas com precisão, desde movimentos característicos imponentes até manobras de contra-ataque intricadas. Nos bastidores, a reputação de Paul como colega colaborativo e prestativo cresceu. Ele era conhecido por orientar talentos mais jovens, oferecendo conselhos tanto sobre técnica no ringue quanto sobre a arte sutil de se conectar com o público. Sua humildade e acessibilidade contrastavam com sua persona intimidadora na tela, conquistando respeito entre gerações de lutadores e contribuindo para uma cultura positiva nos bastidores. A passagem de Big Show pela WWE foi marcada por inúmeras vitórias em campeonatos, rivalidades memoráveis e uma presença duradoura em eventos de destaque. Embora os enredos frequentemente amplificassem seu tamanho e força para efeito dramático, a disciplina, preparação e compreensão da psicologia do wrestling de Paul na vida real garantiam que cada apresentação ressoasse de forma autêntica. Seja envolvido em rivalidades intensas, arcos dramáticos de história ou segmentos cômicos, ele demonstrava consistentemente a rara habilidade de se adaptar a demandas narrativas diversas enquanto mantinha o engajamento do público. A estatura extraordinária que impulsionou a carreira de Paul estava entrelaçada com uma condição médica que afetou profundamente sua vida. A acromegalia, causada por um tumor hipofisário que produz excesso de hormônio do crescimento, contribuiu para sua altura e porte impressionantes. No entanto, também trouxe desafios significativos à saúde. Com o tempo, a condição afetou suas articulações, mobilidade e bem-estar físico geral, exigindo intervenção médica contínua. Paul tem sido aberto sobre esses desafios, compartilhando as realidades de viver com uma condição que simultaneamente ofereceu oportunidades e impôs limitações. Gerenciar a acromegalia mesmo enquanto continuava a se apresentar nos mais altos níveis, Paul precisava permanecer atento ao impacto cumulativo que a luta livre profissional exercia sobre seu corpo. Essa vigilância se estendia além do ringue, abrangendo dieta, exercícios e cuidados médicos proativos para garantir que ele pudesse sustentar sua carreira enquanto mitigava riscos de saúde a longo prazo. A interseção entre talento físico extraordinário e complexidade médica adicionava uma camada de profundidade à sua jornada, destacando a resiliência humana por trás do espetáculo da luta livre profissional. Décadas de exigências físicas, agravadas pela acromegalia, exigiram extensas intervenções médicas. Em julho daquele ano, Paul passou por procedimentos cirúrgicos importantes para substituir ambos os quadris e joelhos.
Essas cirurgias foram fundamentais não apenas para restaurar a mobilidade, mas também para lidar com as consequências persistentes de uma vida passada lutando contra o tempo e as limitações do corpo. As cirurgias foram um testemunho de sua determinação em continuar se apresentando enquanto protegia seu bem-estar a longo prazo. Em cada etapa de sua vida, desde os humildes começos em Aiken até as arenas ensurdecedoras da WCW e WWE, a história de Paul White é de determinação incansável, habilidade excepcional e profunda resiliência. A história não é apenas de um gigante no ringue, mas de um homem que, por trás do espetáculo, navegou pelas complexidades de uma condição médica rara com graça e coragem. Sua jornada nos lembra que por trás de cada persona maior que a vida existe uma história humana, uma história de triunfo, luta e perseverança inabalável que continua a inspirar fãs e atletas. O impacto de uma carreira construída sobre músculos e mitos finalmente se mostrava da forma mais humana, na dor oca que se instalava nas articulações de Paul após cada luta, no esforço incessante da fisioterapia que começava muito depois do toque final do sino. A dor crônica que se acumulou ao longo de décadas se apresentando nos limites da resistência humana já não era mais uma companheira silenciosa, mas uma lembrança constante de que cada triunfo tinha seu preço. Após as cirurgias monumentais que substituíram ambos os quadris e joelhos, a arena já não era mais um palco de aplausos estrondosos, mas um corredor de salas médicas, máquinas e uma equipe de médicos que se tornaram tão essenciais para Paul quanto qualquer equipe nos bás. Cada sessão na sala de recuperação parecia uma pequena vitória, um passo de volta em direção ao corpo que outrora o havia levado através de continentes, uma promessa de que sua história ainda poderia se desenrolar. A reabilitação não era apenas um regime físico, era uma peregrinação emocional. A cada alongamento controlado e levantamento de peso guiado, Paul enfrentava a fragilidade que havia estado escondida sob seu exterior imponente. Ele aprendeu a ouvir os sussurros do próprio corpo e a respeitar o delicado equilíbrio entre ambição e cautela. A mudança mental talvez fosse a mais difícil, afastar-se da busca incessante pelo próximo campeonato para aceitar um ritmo de vida mais lento e constante. Ele percebeu que seu papel no mundo da luta livre poderia evoluir, que a influência que poderia exercer não estava limitada ao círculo quadrado do ringue. Foi durante esse período de introspecção que a jornada de Paul na All Elite Wrestling ganhou uma nova dimensão. A mudança do holofote da WWE para a plataforma emergente da AEW não significava um declínio, mas uma guinada intencional em direção à mentoria. Sob seu nome verdadeiro, Paul entrou em um espaço onde sua vasta experiência poderia ser traduzida em orientação. Ele se tornou um repositório vivo de técnicas que antes pareciam quase míticas. O tempo preciso de um bloqueio de ombro, a sutileza de uma pausa psicológica antes de um golpe finalizador, a coreografia que fazia uma rotina de dupla parecer perfeita. Jovens lutadores, ávidos por autenticidade, se reuniam ao seu redor, ansiosos para aprender como mesclar fisicalidade com narrativa. A mentoria de Paul era holística. Ele dissecava a mecânica de um dropkick, mas também a importância de ritmar uma luta para manter a respiração do público na expectativa. Ele os ensinava a navegar pelo negócio, negociar contratos e entender que a vida de um artista é uma maratona, não uma corrida de velocidade. A influência de Paul na AEW também se estendia à colaboração criativa. Ele era um ponto de referência para novos conceitos, oferecendo feedback baseado em décadas de experiência. Quando uma nova persona era testada nos bastidores, sua perspectiva experiente ajudava a refinar a nuance do personagem, garantindo que ressoasse com os fãs que acompanhavam sua carreira desde os primeiros dias da WCW. Mesmo tendo se afastado do ringue, sua presença rever a vida de um lutador é frequentemente romantizada, mas por trás do brilho existe um labirinto de despesas que pode corroer até os contratos mais lucrativos. Os custos médicos crônicos associados à acromegalia, cirurgias, tratamentos hormonais, monitoramento contínuo foram despejados em seu livro de contas. Juntamente com os custos de viagem, seguro de viagem e a agenda imprevisível de um atleta em turnê, o quadro financeiro estava longe de ser simples. Quando Paul passou do contrato de longo prazo da WWE para as fontes de receita menos previsíveis da AEW, surgiram questões sobre patrocínios, direitos residuais e planejamento financeiro de longo prazo. Os fãs especulavam sobre o estado de suas finanças, e embora Paul nunca tenha falado publicamente sobre o saldo de sua conta bancária, a realidade era que ele precisava navegar por um novo modelo de negócios. Ele recorreu a consultores financeiros, planejadores e até fundações de caridade especializadas em apoiar atletas com condições crônicas. Esses relacionamentos adicionaram uma camada de estabilidade que compensava a incerteza da renda de apresentações. A especulação, no entanto, não o definiu. Em vez disso, destacou o quanto de seu legado foi construído na resiliência não apenas do corpo, mas da mente. Ele sempre foi um homem que assumia riscos no trabalho, na saúde, no futuro. Essa mesma ousadia se traduziu em uma abordagem pragmática às finanças,
Investiu em planos de seguro que cobririam suas cirurgias, negociou bônus de desempenho que levavam em conta suas limitações físicas e construiu um portfólio de fontes de renda passiva através de merchandising e acordos de endosso que duraram bem até os anos 2020. Além do ringue e da sala de reuniões, o maior apoio de Paul vinha das pessoas que mais o amavam, sua família. Ele se casou 2 vezes, primeiro com a mulher que compartilhou suas primeiras aventuras pelo mundo da luta livre, e depois com uma parceira que esteve ao seu lado nas batalhas médicas mais desafiadoras. A união deles não era apenas uma nota de rodapé, era um testemunho de companheirismo construído sobre dificuldades compartilhadas. A filha deles, uma criança brilhante com amor pelo carisma de alto impacto do pai, cresceu sob o brilho das batalhas televisionadas. Aprendendo com o pai em momentos de vulnerabilidade, ele compartilhou sua própria dor, explicando como certa vez precisou esconder seus sofrimentos para manter a ilusão de invencibilidade. Essa honestidade consolidou um vínculo com os fãs, transformando um espetáculo em uma narrativa compartilhada de resistência e amor. A família, por sua vez, deu a Paul o apoio emocional de que ele precisava durante seus períodos mais desafiadores. As noites passadas em salas de recuperação eram equilibradas por conversas matinais com sua esposa e filha, onde riam de pequenos momentos, um sanduíche de manteiga de amendoim derramado ou um passo errado durante um movimento de treino. Essas cenas ordinárias eram profundas. Mostravam que uma lenda ainda podia encontrar alegria em rituais domésticos simples, que o mesmo homem que outrora dominou o ringue também podia encontrar consolo na risada de uma criança e no sorriso de uma parceira. Essa interseção entre o extraordinário e o comum é onde o destino trágico de Paul começou a se desenrolar. Seu corpo, antes uma força imparável, agora estava frágil e vulnerável. A mesma força que lhe permitiu conquistar múltiplos títulos mundiais era simultaneamente a fonte de sua dor, tornando sua história um paradoxo de triunfo e tragédia. À medida que a narrativa de seu legado continuava a se desenvolver, Paul tornou-se cada vez mais franco sobre suas dificuldades de saúde. Ele falava abertamente em entrevistas sobre terapia hormonal, sobre o dia em que foi obrigado a cancelar uma luta agendada devido a uma crise repentina, sobre o medo de que o próximo passo pudesse ser o último. Essa transparência rompeu uma barreira cultural dentro da comunidade de luta livre, onde questões de saúde eram frequentemente escondidas atrás da fachada de resistência. Ao expor sua própria história, Paul abriu um diálogo para que outros lutadores se manifestassem, incentivando uma mudança coletiva em direção à priorização do bem-estar em vez do espetáculo. Ele tornou-se um modelo para atletas em transição para funções de orientação, mostrando que uma carreira pode ser enriquecida ao compartilhar sua história, ao transformar dificuldades pessoais em aprendizado coletivo. O impacto de sua honestidade reverberou pela comunidade da luta livre. Mentores que antes eram céticos quanto ao valor de discutir saúde agora perceberam que a abertura cultivava confiança. Performers mais jovens, que frequentemente sentiam pressão para esconder lesões e evitar parecerem fracos, começaram sua história tornou-se um modelo para atletas de diversas disciplinas, um testemunho da possibilidade de evoluir de intérprete para estrategista, de campeão para guia. Olhando para o futuro, as prioridades de Paul estavam firmemente ancoradas em seu bem-estar, na orientação da próxima geração e na participação significativa na cultura da luta livre. As cirurgias de 2024, juntamente com o gerenciamento contínuo da acromegalia, refletiam um foco deliberado na preservação da saúde a longo prazo, em vez de buscar reconhecimentos imediatos. Ele explorou maneiras de permanecer ativo dentro do esporte enquanto minimizava o esforço físico. Isso poderia envolver aparições em podcasts, cabines de comentários ou seminários digitais, permitindo que ele compartilhasse seus conhecimentos sem submeter novamente seu corpo aos rigores de uma luta. Paul compreendia que a verdadeira medida do sucesso não estava no número de cinturões, mas na influência duradoura que poderia deixar para trás um legado que transcendia títulos e enfrentava de frente a tragédia de uma carreira que nunca poderia realmente descansar. Neste destino trágico, a história do Big Show não é de uma queda final, mas de uma ascensão duradoura. Ele enfrentou dores crônicas, superou cirurgias monumentais e traçou um novo caminho que abraçava a mentoria e a colaboração criativa. Seus desafios financeiros, embora pouco glamourosos, destacaram a realidade frequentemente negligenciada da vida de um lutador. O apoio firme de sua família nos lembra que mesmo as figuras mais imponentes têm raízes no amor e em momentos comuns. E sua transparência sobre os desafios de saúde provocou uma conversa mais ampla sobre bem-estar nos esportes. Esses fios se entrelaçam para formar uma narrativa que é ao mesmo tempo comovente e inspiradora, um testemunho de resiliência, adaptação cuidadosa e do impacto duradouro que um indivíduo pode ter em uma comunidade global de fãs, colegas e atletas aspirantes. À medida que a cortina cai sobre o destino trágico do Big Show, seu legado permanece, um lembrete poderoso de que a verdadeira grandeza é medida não apenas pelos troféus conquistados, mas pelos corações conquistados ao longo do caminho.
Neste destino trágico, a história do Big Show não é de uma queda final, mas de uma ascensão duradoura. É uma narrativa que se desenrola como uma batida de tambor medida. Cada repetição, o primeiro capítulo dessa evolução foi sua decisão de transitar para a mentoria. O ringue, antes um campo de batalha, tornou-se uma sala de aula. Ele organizou oficinas informais para talentos mais jovens, ensinando-lhes não apenas habilidade técnica, mas também a importância do autocuidado. Em um campo onde o mantra sem dor, sem ganho há muito é sussurrado nos vestiários, Paul contrapôs com um mantra próprio: ouça seu corpo, e seu corpo ouvirá você de volta. Essas sessões cresceram organicamente. Lutadores que antes temiam admitir um hematoma agora encontravam segurança ao falar abertamente sobre um músculo distendido ou uma dor persistente. O efeito cascata foi sutil, mas profundo, transformando a cultura da comunidade de luta em uma que valorizava a saúde acima do desempenho. Essa mudança foi refletida em suas aparições públicas. Paul não escolhia mais lutar à custa de seu bem-estar. Em vez disso, transformou o microfone em uma plataforma. Os podcasts dos quais participou tornaram-se fóruns onde atletas e fãs podiam discutir as realidades muitas vezes não ditas de uma carreira construída sobre extremos físicos. Quando perguntado sobre os momentos mais dolorosos de sua carreira, Paul fazia uma pausa, respirava fundo e compartilhava uma história, às vezes com humor, às vezes com confissão crua, sempre com uma lição. Ele tornou-se um lembrete vivo de que vulnerabilidade pode coexistir com força. Os seminários digitais de Paul, produto de sua própria criação, consolidaram ainda mais esse legado. Esses seminários não tratavam apenas de técnicas de luta. Eram oficinas sobre prevenção de lesões, saúde mental e longevidade na carreira. Ele fez parcerias com profissionais médicos, compartilhando suas próprias experiências com acromegalia e terapia hormonal, e como esses tratamentos alteraram seu corpo e sua mentalidade. Os seminários eram transmitidos mundialmente, acessíveis a aspirantes a lutadores que talvez nunca entrassem em um ringue, mas que, mesmo assim, precisavam de orientação. A acessibilidade dessas sessões expandiu sua influência além dos limites da arena de luta. O impacto na comunidade esportiva mais ampla não pode ser subestimado. Em uma entrevista memorável, um jovem atleta de outro esporte agradeceu a Paul por inspirar uma abordagem mais holística ao treinamento. Essa anedota ressaltou uma realização crítica. Embora a luta possa ser o veículo, as ideias são universais além do ringue e das plataformas digitais. Paul também cultivou relacionamentos significativos com os fãs. Ele organizava sessões virtuais de perguntas e respostas, dedicando tempo para responder questões que iam desde como lido com ansiedade, até como foi lutar sob os holofotes. Em cada conversa, ele oferecia orientação baseada em experiência vivida, tornando-se um mentor confiável. Ele usava esses momentos para reforçar que a narrativa da luta livre não poderia mais ser apenas sobre derrotar adversários, também era sobre cuidar uns dos outros como comunidade. O legado que construiu também foi edificado por uma via inesperada: a administração financeira. Embora o mundo conhecesse por sua dominância física, a abordagem cautelosa de Paul em relação à gestão de dinheiro tornou-se outra lição de resiliência. Ele discutia abertamente a natureza imprevisível dos ganhos de um lutador, enfatizando a necessidade de prudência e planejamento a longo prazo. Ele aconselhava jovens talentos a pensar além do ringue, incentivando-os a investir em educação e construir economias que amortecessem incertezas futuras. Ao desmistificar esse aspecto frequentemente negligenciado da vida de um atleta, ele acrescentou outra camada à sua influência, moldando não apenas o bem-estar físico, mas também o financeiro.